Reclamo do bichinho, não. Não, tô reclamando não. Quebra uma galha, não galha, não. Então, pronto. É, né? Porque ele às vezes ele não reconhece. Alzheimer? É. O problema que ele tem. Pra ter trazido o outro, né? Mas aquele outro também não tá. Então, com Alzheimer. Eu tô com problema. Mas você vai que eu resolvi em 2 tempos. Presta aqui seu microfone. Isso são as amigas dela. Sempre. Por favor. Boa noite a todos. A alegria é muito grande, não é? De estarmos aqui, não vou mais dizer a casa nova, a extensão da casa, da nossa casa, certo? Então, é com uma alegria muito grande no nosso coração que hoje nós teremos a primeira reunião pública de desobsessão na extensão da nova casa. E como todos os dias na nossa casa, nós começamos agradecendo a Deus, dizendo sejam todos bem-vindos e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Dizendo a Deus muito obrigada pelas refeições que nós já fizemos hoje. Dizendo a Deus obrigada pela nossa família. E aí a gente para um pouquinho para refletir e principalmente obrigada pela nossa família e por aquele da nossa família que nós achamos que nos dá trabalho. Porque nós sabemos que através da doutrina dos Espíritos nós estudamos e sabemos que na misericórdia divina, através do processo reencarnatório, temos nós a oportunidade de nos reencontrarmos com os amigos e também com os inimigos, com os afetos e com os desafetos. O Evangelho da noite de hoje, que vai tratar do homem de bem, ele começa exatamente, não é, Rui? Pedindo para que a gente ame
os nossos inimigos. A gente vai entender toda essa maravilha que o Evangelho de Jesus traz para todos nós. A alegria de estarmos aqui é imensa. Eu quero também, juntamente com vocês, interceder a Jesus por essa comunidade que está nos recebendo, não é? Pedir a Jesus também por essa comunidade. Interceder a Jesus pelas nossas dores materiais, espirituais e morais. Interceder a Jesus para que possamos entender o que o Evangelho de Jesus vai nos falar hoje. Vamos prestar bem atenção o que significa um homem de bem. Que maravilha, como Jesus definiu perfeitamente o homem de bem, né? E a gente vai entender, nada nem ninguém melhor que Jesus descreve o homem de bem. Então a alegria é muito grande de estarmos aqui na extensão da nossa casa. Como eu já disse, não vou mais dizer a nossa nova casa, não é? Então, como todos os dias, a gente vai cantar, orando 2 vezes, a oração de Francisco de Assis. Pedindo a Jesus que ela possa se multiplicar em bênção, em paz e luz, para aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro. Pelos vovôs e vovós que habitam aqui, o lar do ancião evangélico, o lar da vovozinha, o lar São Vicente de Paulo em Ceará-Mirim, os nossos vovôs e vovós do Juvino Barreto. E aí a gente lembra do nosso vovô e da nossa vovó, e até do vovô anônimo que nós encontramos na rua, e devemos ter carinho e respeito para com ele. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e sob a proteção desse nosso amigo, irmão maior Jesus, a gente passa para o nosso irmão Mário, que vai fazer a leitura do Evangelho. Em seguida teremos a palestra com o nosso querido Rui. Para não dar microfone. Aqui, amigo? Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus desenvolva hoje, amanhã e sempre. Hoje o nosso Evangelho sobre o Espiritismo está no seu capítulo 17º, Sede Perfeito, no item 3, o homem de bem. E o Espírito de Verdade nos colocam as características do homem de bem da seguinte maneira: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, e se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil.
se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que fizessem para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra a satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado conforme ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então veja aqui que o homem de bem realmente é uma coisa maravilhosa, né? Sempre quando eu leio esse capítulo, esse item, eu digo, meu Deus, quando a gente está tão ainda pequenininho, precisando de fazer tantas essas reformas, tantas coisas boas ainda, para poder chegar ao caminho, porque assim, não são todas as qualidades, né? Mas nós devemos cada dia, a cada mês, né, a cada ano procurar esforçar para ter cada uma delas, né? Muita paz para todos, e passarmos a palavra ao nosso irmão Rui Amadeu, que irá falar.
Meus diletos irmãos, que as bênçãos e o amor de Jesus continuem nos envolvendo. Antes de passarmos a palavra para o nosso irmão Rui, nós queremos lembrar os irmãos, principalmente estão vindo pela primeira vez. Nas segundas e quintas-feiras nós vamos ter tratamento de passe, vamos ter o diálogo fraterno e vamos ter tratamento espiritual. E estamos montando a equipe, preparando a equipe para fazermos a desobsessão individualmente nos sábados. Vamos fazer o treinamento e na sequência vamos fazer a desobsessão só os trabalhadores nos sábados. Então as pessoas que passarem pelo diálogo fraterno, que passarem pelo acolhimento que acontece nas quintas-feiras, passarem pelos irmãos espirituais que forem orientados para o tratamento dos obsessivos, vem para as palestras das segundas, quartas e quintas, toma o passe, aquela quantidade do tratamento, e nos sábados a gente faz o tratamento a nível espiritual, ok? E hoje, quem está vindo pela primeira vez, já tem diálogo fraterno. Quem vai precisar de tratamento médico espiritual, vai ter o tratamento médico espiritual e também o passe, quem está fazendo tratamento de passe. Que as bênçãos e o amor de Jesus continuem nos envolvendo. Aí eu passo para o nosso irmão Rui. Que Deus o cubra de bênção e luz e o ilumine para a nossa palestra da noite. Obrigado, presidente. Irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permeie os nossos corações hoje e sempre. E tenham certeza, acompanhados quando estamos, todos nós, podemos sim beber muito nessa seara. E esse banquete espiritual foi preparado especialmente para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso. Podem ter certeza disso. Sejam bem-vindos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. No Sede Perfeitos, nós vamos trabalhar hoje principalmente deste tema. Ora, há pouco ouvimos, amai os vossos inimigos. Quando Jesus disse isso como seu primeiro e grande mandamento, eu digo primeiro e grande mandamento, porque até então já se sabia de que o mandamento do amor, o maior mandamento, já havia sido pregado por Jesus em algumas outras pairagens. E aí, como os publicanos, os saduceus já ouviam esta questão do mandamento do amor. Mas aí ele disse ainda, amai vossos inimigos. Nós não tínhamos entendido nem a primeira parte. Quando Jesus jogou-nos então a segunda, amai vossos inimigos. A gente não tinha entendido ainda, amai o vosso próximo. E aí, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Muitos não o fazem. Não fazem assim também os publicanos, se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem os mesmos também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que Jesus dá o caminho. Ele sabe que longe ainda de nós, em muitas encarnações, para chegarmos então ao ponto de estarmos bem próximo daquilo que seria ótimo para todos nós. O entendimento, a compreensão, o carinho de um para com o outro. Caracteres da perfeição. Jesus mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ora, quando Paulo nos diz, em Coríntios 1, de 1 a 13, quando ele nos fala sobre fé, esperança e caridade, e nos diz de que a caridade é então a mais sublime, ou seja, a que comporta, aqui estão todos os outros, como fé e esperança, inclusas então neste grande espaço. A caridade então está como a maior virtude, porque é da caridade que a gente faz a ponte para o sentimento maior, que nós denominamos, o que foi denominado como o maior mandamento, que é o amor. O homem de bem.
O nosso tema vem para aqui. É o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Por que o homem de bem chega a este ponto? Ele chega a este ponto com a sua reforma íntima, com o seu buscar-se melhor a cada dia, ter esse entendimento e não deixar-se levar por outros, ou deixar-se levar por qualquer uma das bobeiras que às vezes encontramos no dia a dia, e a gente acha que está tudo muito bem. Hoje nós encontramos, por exemplo, as pessoas que ficam o dia inteiro acessando a tudo que está na internet. Tem coisas belíssimas. Tem um tal do Dr. Google que responde tudo. Você pergunta, ele está lá e responde tudo. Mas também tem umas outras coisas que às vezes deixam-nos de fio em pé. Por quê? Porque há aquelas mensagenzinhas que às vezes não caem muito bem, que nos irritam e que não nos chegam, e quando vai se retuitando o tempo todo, às vezes se retuita coisas que não são bem próprias. Me lembro de uma vez, eu da Assembleia Legislativa, vendo algumas coisas, os meninos brincando, e vendo que uma prefeita de uma cidade bem importante aqui da nossa região Nordeste, dizia que, eu estou saindo agora, eu estou no aeroporto e estou saindo agora do banheiro. Aí pronto, aí todo um retuitando o outro, dizendo que a prefeita tinha saído do banheiro. Tanta coisa boa, tanta coisa bonita que se tem para anunciar, para se colocar, para dizer, para ajudar, para manter, para elevar as pessoas, o astral das pessoas. Muita gente diz, mas eu estou num baixo astral, eu estou numa situação largada, a solidão, ou isto ou aquilo. Muitas vezes que a gente não entende o que falta então, verdadeiramente. É interessante que a gente saiba de que o depósito de fé que nós fazemos, como é importante. Quando as pessoas se preocupam, às vezes chegam para mim e chegam para colegas, para companheiros, para amigos, para irmãos, e dizem, mas Rui, eu queria conversar com você porque eu não estou bem, eu estou com depressão. Gente, eu já falei aqui outras vezes, não existe essa coisa de depressão. Tirem isso da cabeça. Quando muito, a gente pode chegar e dizer que está com uma deprê. Uma deprê. Depressão não. Depressão é muito pesado. Então você diz que está com a deprê. E para ficar uma coisa mais chique assim, aí você diz, pega assim um pouco do francês, aí você diz, eu estou com a deprê, né? Então fica mais suave. Não pegue aquela coisa da depressão, que aí derruba, acaba. Deposita tua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, pois Ele sabe tudo. O grande médico de corpo e de alma, que trata tão bem a cada um de nós, que analisa pontos, que faz um verdadeiro raio-x. Aliás, não faz só isso, faz uma ultrassom, não? E pega tudo e nos mostra e diz de como você é bela, de como você é bonito, de como você pode, de como você tem condições de recuperar-se daquilo que pequeno está. Então transforma isto, transforma-se, reforma-se. E o mestre dizia, com carinho tão grande, olhando para todos nós, e dizia, irmãos meus, amai-vos uns aos outros. Este é o pedido maior, para que a gente entendesse quão belo é, e a vida pode sim ser mudada. Sabe que sem sua permissão nada acontece, se lhe submete à vontade em todas as coisas. Nós podemos sim. Por isso, quando aquele Espírito de luz que esteve conosco aqui, em matéria, mas que está conosco agora, porque Ele mesmo diz, em verdade vos digo,
onde estiverem 2 ou 3, falando em meu nome, eu em pensamento me farei presente. Portanto, Ele está presente, está aqui entre nós. E aí, ao invés de nós colocarmos a nossa vontade pequena, ínfima, reduzida, nós vamos usar das mesmas palavras que Ele. De joelhos no monte, depois de um discurso maravilhoso das bem-aventuranças, Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, seja feita, Pai, a tua vontade. Por isso, a vontade do Pai, daquele que pode, daquele que transforma, daquele que acompanha, daquele que nos ama. Isto sim, é este o ponto maior para nos utilizarmos. Como homem de bem, tem fé no futuro, razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A espiritualidade é organizada. Nós trabalhamos de acordo quando estamos, de acordo com a espiritualidade, como ela nos conduz, com o amor. Por isso a gente lembra, assim logo pela manhã: meu anjo de guarda, me conduz. E a gente às vezes nem lembra do menino, né? Que está ali conosco às vezes há tantas encarnações. Rui vai por aqui, aí o Rui vai por outro lado. Rui vai pela direita, vai sempre pela esquerda. Rui vai reto, aí dobra na direita e não tem o caminho. Acabou a saída. Por quê? As intuições no dia a dia. E quando a gente acerta, eu acertei, né? Olha como eu sou bom, como eu sou inteligente. E não lembra que quando a gente faz alguma coisa, geralmente é porque o nosso QI é muito grande. É geralmente um cara, não, que indica, uma pessoa que indica, né? O QI, né? Mas vamos lá, pode passar. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Claro que não aceitamos sem discutir. Claro que não aceitamos sem questionar. Mas a questão do murmúrio, daquela coisinha pequenininha, aquela a gente deixa de lado e aí questiona. Questiona porque acreditamos que é bom. Acreditamos em Deus. Acreditamos no Pai. Acreditamos no nosso irmão maior. Por isso questionamos. Porque Jesus também questionou. E aí, então, com este trabalho de sabendo que as nossas vicissitudes podem ser, então, trabalhadas como melhoria e recuperação, já que nós estamos em resgate sempre. Uma outra reencarnação, sempre resgatando. Ah, mas de repente isso eu sei fazer. Claro que você sabe fazer. Você já fez em outras vezes. Você já foi mestre, então, naquela matéria. Então, se hoje aqui está, e é pela primeira vez que vai fazer, aqui. Mas em outras, nós já tivemos a oportunidade de ser mestres. Por isso que sabemos bem. Por que que aquele fulano de tal diz tantas coisas belas, e se ele nem ler, nem escrever, sabe? Ora, nesta. E quantas outras que doutor ele veio? Quantas outras que mestre ele esteve? Por isso a sabedoria dele, e é colocada então para todas as pessoas. O homem de bem faz o bem pelo bem, então somente. Sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. É dado então para ele como percalço, é dado para ele então como problema, e ele transforma. E o mal com o bem. Mas Rui, é tão duro fazer isto. É aquela história de se batem na face direita, dá-lhe também à esquerda.
Se tira-lhe a camisa, dá-lhe também a túnica. Ah, mas isto é muito fácil, é bonito colocar no papel, é bonito colocar na tela, mas na ação, no dia a dia, no movimento que se deve fazer, é muito difícil. Não. É difícil é acreditar. Mas se você acredita, pode. E se você faz, vai sim ter a recompensa. Não é pensar só no dia a dia, na hora, no imediato, mas naquilo que virá. E o nosso querido benfeitor fala tanto disso, do porvir. De um porvir que nós vamos encontrar, ou se já estamos encontrando, bem diferente com a nossa recuperação diária, o momento de fazer. Ah, mas o que eu estou fazendo não é aquilo que eu gostaria realmente de fazer. Mas faça o bem. Durante aquele tempo que você está fazendo e a tarefa que lhe foi dada, faça com todo o gosto. Martin Luther King falava muito disso. Se é dada uma tarefa de gari para você, que seja o melhor gari do mundo. Faça esse tipo de trabalho. Dê então a sua ação como a melhor atuação que você pode ter. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, porque ele espalha muitos. Ele tem tempo para isso. Nos serviços que presta, porque só presta bons serviços. Não quer prejudicar a ninguém, nem atrapalhar o outro. No fazer ditosos os outros, sempre está disposto para ajudar. Nas lágrimas que enxuga, porque são muitas as lágrimas, não tenham dúvida. São muitas as pessoas que chegam, que conversam, que têm dores, e as dores são muitas, muitas, todos os dias. Nas consolações que prodigaliza aos aflitos, ter esta oportunidade de você envidar esforços diários para que você possa. E gente, não tem essa história. Ontem nós saímos daqui 10 e pouco. Algumas pessoas, e nós esperávamos que, vem tão um pouquinho, gente, é o primeiro dia, né, irmã? Mas não foi isso que aconteceu. E foi uma festa linda, maravilhosa. Tive até bolinho e tinha um cappuccino ali, pelo menos até o final, né? Tinha tudo isso aqui. Hoje eu estou sentindo falta do cafezinho ali. Mas tem tudo isso feito com amor aqui. Aqui vai ter bazar. A nossa irmã já estava com a sacola enorme, já está lá, viu, irmã? Já trazendo aqui para o bazar e tudo. E nós recebemos tudo isso aqui. Então, hein? Dia 15? Dia 15, já tem bazar. Então, aí tem tudo isso aqui feito com amor. Cada um para fazer. Gente, não façam nada que não estejam dispostos a fazer. Não façam. Eu digo isso para vocês. É duro a gente fazer alguma coisa porque o outro diz, olha, você tem que fazer. É interessante que você faça. Você faz para Deus. Deus não está pedindo nada disso. Vamos deixar claro isso aqui. Deus não pede nada. Deus não exige nada de ninguém. Só nos dá. E a gente, como é o cara de pau, daquelas que você passa lustre, nem agradece. Quem é que lembra assim no final do dia de dizer obrigado, meu Deus, por isso, por ter conseguido isso? Não, vai para a cama e buff, dorme. Ou então nem vai para a cama. Tem que agradecer, gente. Agradece a tudo. Agradece pela topada, agradece pelo o conserto no dedo, agradece por tudo. Tudo é muito bom, tudo é muito bonito. Tem que se faz, tudo faz parte da gente. E por que não? Agradecer. Ainda, seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar nele mesmo. E para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Rui, onde é que existe este? Que pensa primeiro no outro antes de pensar em si.
Gente, confesso para vocês que tem muita gente já fazendo isso. A gente olha, muita gente, ONGs, né? Tem gente fazendo, tem uns que fazem umas coisas meio erradas e tudo, mas tem muita gente fazendo direitinho. E fazendo e está construindo ainda. Gente que acredita no outro. Gente que vê o outro com a capacidade e potencialidade e chega e diz: venha, vamos juntos para o trabalho. Isso está acontecendo porque estamos vivendo já tempos diferentes, onde as pessoas que não entenderem a mensagem e os sinais que estão acontecendo deixarão passar uma oportunidade maravilhosa. Francisco Cândido, o nosso Cândido Xavier, numa psicografia, trazendo o nosso querido Emmanuel à tona mais uma vez, anuncia de que por volta do ano 2057, nós estaremos então fazendo uma passagem completa para um mundo de regeneração. O que quer dizer isso? Nós sairemos então do mundo de expiações e provas, onde está prevalecendo muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas, e teremos a oportunidade de adiantarmos, de dar um passo maior para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração é aquele mundo que nos traz o bem, onde o bem fortalece e é mais fortalecido. E aí a gente tem a oportunidade de ver as coisas acontecendo diferente. E nós teremos isso. Nós chegaremos lá. Tá? No caso assim das pessoas, eu digo assim, eu fico assim meio encucado, porque já com dia 8 de abril, 60 anos. Então, para 2057, ainda falta alguns anos para... Gente, essa aqui eu vou acompanhar, vou. Aí eu vou estar, de onde estiver, eu vou estar acompanhando. E acompanhando principalmente vocês, que tem toda uma passagem agora para fazer, até este ano, e estaremos lá, todos juntos. E aí a gente vem, já em outras encarnações, já vem no mundo de regeneração, todos unidos, todos reunidos assim, aí falando diferente. A gente fala de coisas boas, só de homens de bem, mulheres de bem, e a gente tem a oportunidade. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Caso de raça aí, entendam então etnias, entendam então, a gente fala, não existe mais essa coisa de raças, né? Mas sim este convívio enorme de pessoas. Estamos sempre muito juntos fazendo o trabalho de bem. Portanto, este homem de bem, que deve ser humano. As pessoas às vezes se perguntam, diante das atrocidades que existem aí, que são noticiadas pela mídia, se realmente o ser é humano. Em muitas das vezes. Às vezes são tantas as atrocidades que a gente se pergunta: o ser é realmente humano? Quando a gente vê algumas coisas noticiadas na mídia, a gente se pergunta isso. Então é melhor que entendamos como humanos que somos, mas principalmente entendamos como espíritos que somos. Porque não estamos espíritos, somos espíritos. Agora estamos professores, jornalistas, estamos médicos, advogados, psicólogos, mas nós não somos. Estamos médicos, advogados, professores, mas o que somos? Espíritos, reencarnando tantas quantas forem as vezes necessárias para o nosso aprimoramento. Isto é o que somos. E por pensarmos assim e agirmos assim, é que temos a obrigação de nos inteirarmos de cada coisa que esteja próximo de cada um de nós para a nossa evolução. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Mas é claro, se eu discordo, como eu estava falando antes, questiono tão somente. Mas por quê?
Eu vou chegar e dizer de que eu, sem respeitar o outro, dizer que ele está totalmente errado. Não, eu quero questionar. Por que dizes isto? Podes corroborar com qualquer ação ou motivação? Sim. E aí eu entendo aquilo que ele fala e me convencendo, posso eu dar continuidade ou não a tudo aquilo. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Gente, fora da caridade não há salvação. Acabamos, nós já ouvimos por demais isto. Fora da igreja não há salvação. Mas que igreja? É bom lembrar de que Jesus não pregou em igreja alguma. Tinha um moço no nosso Nordeste, esteve ontem conosco aqui no Nordeste, veio para a inauguração da casa. O irmão Amadeu estava falando do carinho e como ficou satisfeito com a presença desse espírito irmão nosso que esteve conosco. E é bom lembrar de que este moço fez um trabalho belíssimo. Saiu de Bolzano, na Itália, veio até ao nosso Nordeste e não quis ficar ligado a nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Ele quis trabalhar nas missões e ficar e trabalhar com todos, aonde todos necessitavam de uma pregação, de um consolo, de um carinho, e lá estava ele. Frei Damião de Bolzano fez esse trabalho belíssimo. Esteve ontem conosco aqui na inauguração da casa, nos emocionou e muito, como a irmã Meimei e como tantos outros irmãos que estiveram conosco aqui. Então, esta questão de local, paredes, isto não faz a salvação. A caridade sim. O gesto maior, a palavra às vezes colocada no momento em que se precisa mais dela. Aquilo que nós chamamos de ombro amigo. Tá? Deita sua cabecinha no meu ombro e chora. Mas é isto que existe. Mas muita gente que faz isto. Agora, tem que se ter um ombro largo, assim como o nosso irmão lá tem um ombro, deitar e tem um ombro ali à vontade. Então, isto que a gente vai fazendo, dando esse carinho, este amor às pessoas, apertar a mão, dar um abraço, um sorriso, pronunciar um bom dia, gente. Às vezes a gente esquece disso. Passa um pelo outro, no trabalho, ou no corredor do prédio, cabeça baixa, dia, nem olha para o outro e nem diz bom dia, só dia, acabou o bom. Onde é que nós estamos? Estamos perdendo esta essência bonita, este contato, esta coisa maior, o amor. Irmãos meus, amai-vos uns aos outros. Este é o grande mandamento, este é o grande sentimento, aquilo que nos toca, nos comove, nos cativa. Quando dizes que vens me encontrar, meia hora antes já estou ansioso pelo encontro. Quem leu O Pequeno Príncipe já sabe do que a gente fala, do cativar. Isto é que nos deixa e vê a diferença, e vê no olho do outro, e sente o outro, abraça, toca, e a gente sente que há força, que há energia, que há compartilhamento ali, já que esta palavra hoje todo mundo compartilha. A exemplo de Jesus, perdoa. Por que perdoar? Porque é o primeiro passo, gente. Para uma grande caminhada há de se ter que dar o primeiro passo. Não existe caminhada sem esse primeiro passo. Agora, para que a gente possa dar o primeiro passo, e no caso então de amar, de fazer a caridade, de praticar a caridade, é perdoar. Perdoa.
E Jesus nos fala de uma coisa fantástica. Quando você quiser fazer tuas orações, não faças como os publicanos que vão às ruas ou às sinagogas e gritam Senhor, Senhor. Não. Pelo contrário, recolhe-te para a penumbra no seu quarto e antes perdoa. Porque aquele que está nos céus a tudo ver e tudo sabe, só haverá de perdoardes se houverdes perdoado antes. Olha que beleza. E ele perdoa. Pedro não chega, não pergunta, mas mestre, o rabi, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Pois era um número cabalístico e todos conheciam isso e sabem. A Cábala fala muito desses números. E Jesus responde, não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou quantas mais forem necessárias, deveis perdoar. É claro que para nós isto aqui não é brincadeira. Alguém dá uma catucada daquela que o sangue voa e a gente fica, mas dou-lhe outra. Não? Vou recuperar-me aqui, ou agora, aqui eu vou sentar agora no escutador de novela, vai ser um negócio chato. Mas não é. Mas gente, aí começa a contar. Não contas até 10. Vê se podeis contar assim, 40, 50. Aí erra a conta, continua contando para ver se dá tempo. Porque o sangue está a 200 por hora. E você querendo. E não tem esse negócio, não, porque fulano é pequenininho, fulano é magrinho, fulano não... Mas quantos magrinhos já voaram no pescoço dele, tá? Ficava fortão. Mas esta passagem a gente deixa porque Jesus ficava muito mais naquela. Deveis perdoar sim. E ele mostrou isso. E o chicote batia. E o sangue corria. E ele perdoando. O chute, o xingamento. As pessoas todas gritavam, crucificai, crucificai. E vocês sabem quem eram essas pessoas? Nós. Todos nós aqui. Amadeu estava gritando lá de um lado, Mário gritando do outro, crucificai, crucificai. Mário, mas não era Barrabás? Não, é Jesus. Aí eu gritava também, crucificai. Aí a outra, e todo mundo gritando isso. Nós éramos nós. Eu não sei, pelo monte de pecado que eu ando com ele, eu devo ter sido aquele que enfiou a lança em Jesus. Deve ter sido. Sabe por quê? Porque se não fôssemos nós não estaríamos aqui. Já estaríamos em camadas e dimensões diferentes, angelicais. Então nós passamos por esse tempo e aí as encarnações todas para chegarmos até a hora de podermos sentar aqui e ouvir essa história. Uma história de dor, de sangue. E ele caminha com o madeiro nas costas. O açoite continua, os chutes continuam, as provações continuam e ele sobe o Gólgota e chega. É pregado então na cruz. E pregado à cruz ele ainda diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali estávamos nós, todos, para que entendêssemos melhor a questão do que hoje se pode dizer e se falar a nível de caridade. É bom que entendamos o que passamos e o que nós podemos então recuperar. Porque somos espíritos com condições de estar sempre recuperando e resgatando. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Ele não só sabe que indulgenciar é importante, mas também ser indulgenciado. Por isso, a busca dele é melhorar-se. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que não achasse em pecado. Ora, então, aqueles trouxeram a mulher a adúltera e dizem para ele, testando, Rabi, esta mulher acaba de pecar e pegamos em
flagrante. Por isso, trouxemos, e diz a lei, de que devemos apedrejá-la. Diz que pela primeira vez Jesus escreve algo em toda a sua vida terrena. Baixa-se com o dedo ou com um graveto, mesmo na terra, começa a escrever. Olha para aquele distinto que chegou falando isso já com a pedra na mão, ele olha para ele e diz: déspota, e escreve lá. O outro, hipócrita, e escreve. Por quê? Porque Jesus conhecia todos os pensamentos de cada um, lia os pensamentos de cada um e estava vendo que todos eles antes estiveram com ela. Então a hipocrisia de querer apedrejar alguém que ele havia então saciado seus desejos, se dizendo homem de bem, homem de honra, quando ele deixara a sua casa para estar com a mulher. Foi quando Jesus disse: atire a primeira pedra àquele que não houver pecado. Nenhuma pedra foi atirada, pelo contrário, todas as pedras ficaram, dizem, em um montinho ali, e todos deram as costas sem responder nada. E aí a mulher diz: mas onde estão aqueles que vinham me apedrejar? Ele diz: Jesus, vai, mulher, e não peques mais. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Pelo contrário, sente-se enjoado, enojado de ver alguém estar apedrejando o outro. O homem de bem se ressente disso, ainda em evidenciá-los. Ora, se ele não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em colocar em evidência, ou seja, replicar aquilo que alguém já veio e disse. Sócrates fala sobre isso na questão dos 3 crivos. Se veio lá um fofoqueiro, veio correndo e trouxe: olha, Sócrates, tenho algo para lhe dizer, mas o que? O que vens me dizer? Interessa a todos que aqui estão? Bem, não. O que vens me dizer é algo que vai contribuir para a nossa reunião aqui? Bem, não. Por fim, o que vens me dizer é todo verdade? Bem, acho que não, eu ouvi. Então cala-te, e volta. É isto. Aquilo que eu falei antes. Questionar. Isso nós podemos fazê-lo. Questionar. Não ficar calado e ouvir, só ouvir, mas buscar, adquirir conhecimento. Somos eternos aprendizes, isso disso também pelo grande Sócrates. Aprendemos diariamente tudo. Aprendemos uns com os outros. Ninguém é o dono da verdade, e ele também nos diz isso. A verdade só será verdade quando for comum. E é isto que acontece. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Porque nós temos muito mais imperfeições do que virtudes. É claro que nós colocamos as nossas virtudes. Se eu só tenho 2 virtudes na vida, eu coloco num pedestal. Agora os meus defeitos não. É aquela história da trave e do argueiro. Uma baita de uma trave aqui na minha frente. Mas eu procuro ver o argueiro que está no olho dela. E enxergo que é uma beleza. O argueiro no olho dela. Mas por baixo da minha trave, assim. Boto um calço na trave e fico olhando o argueiro que está no olho. E essa é a nossa tendência. É a tendência de cada um de nós, de achar que nós somos perfeitos, que nós somos melhores, que o outro não é tão bom, que o outro não pode fazer, só nós podemos fazer aquilo, só nós temos conhecimento daquilo. Os nossos filhos
para que deixemos fazer alguma coisa, nós levamos tempo. Será que ele vai conseguir? Será que ele... hoje eu vou deixar fazer. Quando o menino está fazendo, já pela metade, já quase tudo feito, aí eu digo, não, rapaz, mas é assim. Aí termino de fazer, claro, ele já fez quase tudo. Para dizer que a participação, a minha participação, não. Por que não compartilharmos então este conhecimento? Ajudar as pessoas a estar entendendo diariamente aquilo que possa se fazer melhor. Colocar o outro no bom caminho. Levar a palavra amiga, suave, e não aquela palavra que destrói, que agride. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Como eu não tenho riqueza nenhuma, estou nem preocupado com isso. Não tem que estar preocupado. Não vim aqui para amealhar riqueza nenhuma material. Vim para suar muito, para ver se um dia eu posso minimizar todos os meus, e no meu resgate fazer aqui tudo aquilo que eu fiz de ruim nas outras encarnações. Porque são muitas dívidas. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, desde que saibamos perdoar aos nossos devedores. Então são muitas essas dívidas. Se nós entendermos este espaço, este tema, nós vamos então estar conseguindo dar um passo maior, um passo para o amor. Por saber que tudo que foi dado pode ser tirado. Mas como, Rui? Ora, quantos de nós nos enganamos com essa história de fortunas que amealhamos? Eu conheço algumas pessoas, conheci algumas pessoas até que trabalhei com elas, que eram dia e noite, passavam dia e noite o tempo todo, achando que tudo aquilo que podiam amealhar seria interessante. Ah, porque eu quero uma aposentadoria maravilhosa, porque eu quero algo que eu tenha oportunidade. Obrigado. Algo que eu tenha oportunidade maior. Eu vou colocar aqui mesmo. Oportunidade maior de realizar. Então, com este trabalho que eu possa realizar, eu vou conquistando pessoas. E não é. Olha a questão de a gente não poder só amealhar. Dizem que a medida do ter não tem limite, né? É só conseguindo, e mais. E aí se preocupa. Olha para o vizinho está de Hilux. Ah, mas o outro passou no Land Rover. Aquela eu acho que é mais bonita. Não, a Sport é mais bonita. Eu estava contando nesse instante para a nossa irmã. Uma vez, eu acho que uns 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos na Assembleia Legislativa, estava num cerimonial e saindo do cerimonial para vir pegar um outro documento, a presidência precisava lá na mesa. Aí uma irmã bem aflita chega para mim e diz assim: Rui, eu preciso falar com você. Eu digo: sim, meu irmão, eu estou só no meio do cerimonial. Olha, eu preciso falar com você ainda hoje. Eu digo: não tem problema nenhum. Termino daqui a pouquinho, lá, audiência pública, e a gente vem e conversa. Tá. Quando eu cheguei, ela disse: Rui, sim, o que é que você queria conversar comigo? Aí ela chega e fazendo assim, ele levantava o braço e caía aquelas pulseiras todas. Dava um anel desse tamanho no dedo, os brincos, era uma árvore de Natal que era uma beleza. Parecia uma irmã nossa que antes de ser espírita, ela parecia uma árvore de Natal. Aí, quando chegando tudo aquilo, lá, aquela correria toda, ela não ria não, né, Márcia? Aí, aquela correria toda, eu disse: Rui, eu quero falar com você. Você não gosta ainda daquelas coisas? Bom, assim, será maçã? Será isso? Então, você não gosta daquelas coisas, Rui? Mas que coisa, mulher? Diz logo o que é. Mas você não gosta que coisa, mulher? Não,
de espiritismo. Ah, sim. Sim, claro. Não tem problema nenhum. Aí ela disse, não, porque eu preciso falar com você. Tá, então senta aí, fala. Ela disse, não, é porque você não sabe, Rui. E fazia assim, caía tudo aqui. E eu tô com uma depressão também. Depressão? Não, você com depressão? Bom, o marido trabalha aqui também, da procuradoria e tal. A vida de vocês, eu acho que vocês têm em casa em praia, casa não sei aonde, e tudo. Assim, Rui, você não sabe. Você sabia que esse ano nós não vamos poder ir com a família ir para a Europa? Eu digo, então a coisa tá ruim. Aí ela disse assim, não, mas nem fique assim com esse arzinho de desdém não, porque tem mais. Eu digo, tem mais? Tem. Aí eu já boto aquele ouvido de fofoqueira, tem mais? Tem sim. Ela disse, você sabia que esse ano talvez a gente não possa trocar o carro? Eu digo, aí é para matar. Aí, se não pode trocar o carro esse ano, pode encomendar o caixão, porque aí não tem mais jeito não. Não ia à Europa, tudo bem, né? Porque você não vai à Europa, mas fica vizinho. Aí vai pelo menos a Bariloche para sentir o frio. Mas não trocar o carro aí é uma desgraça. Mas eu quero lhe fazer um convite. Eu liguei para um amigo nosso, presidente de uma casa linda, maravilhosa. Eu tinha feito uma entrevista, umas 3 ou 4 entrevistas, mas uma em especial, eu tinha feito uma entrevista com um menino sapeca de uns 8 anos, mais ou menos assim, sem cabelo nenhum, raspadinho já, tudo da quimioterapia, né? Aí tal, lá na casa do Valpaio, um paraibano, mas sabido demais o menino. Aí parecia mais da família Adams, né? Com o olho roxo de tanto quimioterapia, radioterapia, né? E tudo mais, alegre todo. E aí eu fiz olha, liguei para o nosso amigo, nós fomos, eu digo, eu quero lhe convidar para a gente fazer um tour, porque eu não ia dizer para um passeio, né? Porque aí passeio, para aquele nível que ela estava me falando, então era um tour é uma coisa mais chique. Aí eu fazer um tour, ela disse, um tour? Eu digo, um tour. E aí vamos, mas, não, é aqui no Natal mesmo, o meu tour não chega a ser esse tour todo não, é um tourzinho. Aí ela disse, mas aí nós vamos no meu carro ou no seu carro? Meu amor, se você for no meu aí morre. Aí não tem depressão mais não tem aquela coisa não. Vamos no seu mesmo, com motorista, com tudo. Aí foi a primeira vez que eu andei num Fijian. Eu achei tão bonito, nunca mais esqueci esse nome, Fijian. E aí entramos, eu parecia cheguei nem a tirar o paletó da cerimônia não, que era para parecer gente assim. Não, crente que era gente, mas parecia, mas você olhava assim de longe. Aí nós chegamos lá na casa do Valpaiva, o sapeca do menino, um paraibano, desse tamanho assim, já correu e jogou-se nos braços dela. Tia, você veio. Fazia isso com 200 que entrasse lá, mas ela foi muito especial. Correu, jogou-se nos braços. Tia, você veio. Aí ela já desmontou, né? Porque ela com a bolsa, aquela bolsa de grife, né? Que eu não sei dizer nem o nome, não fala português a bolsa dela. Aí você entra, ele disse, olha, pode colocar aqui no armáriozinho, que ninguém bole não. Achei legal, né? O bole, ninguém bole. Ninguém bole não, paraibano mesmo, mas ninguém bole não. Ele botou lá, e 10 ou 15 minutos ela já estava naquelas cadeirinhas, aquelas mesinhas, sendo atendida por ele, um carinho enorme. Já vi as pulseiras rolando pelo chão, já estavam ali, tudo, e ele tomou conta mesmo dela. Alegria maravilhosa dele. Eu fico tentando me lembrar o nome do sapeca do garoto, não conheço, e não consigo. E aí, terminado 20 minutos, não é que é só 15 ou 20 minutos para não cansar, as crianças não se cansarem, tudo tem aqueles horários delas. E aí eu já tinha avisado para ela, tinha dito também. E aí ela viu quando ela saiu, aquele anelzão que eu tinha visto no dedo, que acho que ia custar uma grana, tudo eu vi quando ela tirou o anel e deu para o presidente dizendo que era da casa. Ela entrou no carro,
já é totalmente diferente. Cabelo todo desalinhado, blusa desalinhada e tudo que o menino tinha ficado, todo diferente. Já sem os brincos e sem as pulseiras, já estavam na bolsa e tal, e assim por diante. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 5 anos esse tempo. Acredito que ela tenha ido outras vezes, outras viagens, não sei se para a Europa, que já tenha trocado de carro também algumas vezes, mas mudou completamente. Nunca mais a vi com os brincos, nem pulseiras, nem aquele luxo todo. Nunca mais a vi. Também nunca mais a vi com depressão. É por isso que eu digo de que é a questão, às vezes, mas Rui, você às vezes brinca com essa doença que é tão teimosa, que é tão chata, que é depressão. Mas não é brincar não, gente. Brincar, a gente brinca quando a gente se entrega. É acreditar em Deus, acreditar na força, acreditar naquilo que é maior entre nós e no médico de corpo e de alma que se chama Jesus. E que, pasmem, é nosso irmão. E a gente não atenta para isso. Jesus, irmão. Jesus do lado. Jesus de você pegar na mão. A gente não atenta para isso. A gente só pensa num Jesus que tem que ficar pregado na cruz e a gente puxando os pezinhos dele para ver se sai sangue. Porque o sangue de Jesus tem poder. Não. O que tem poder é o abraço, o amor. O que tem poder é a satisfação, o carinho. De saber que como o irmão maior pode fazer por nós. E como homem e mulheres de bem, a gente pode sim, como irmão, estar pedindo a Ele, caminhando com Ele e levando para a nossa casa, tocando na mão, entrando com Ele em casa. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. E a gente não faz. Deixa Jesus tão distante. Às vezes a gente chega e pede: ô meu Santo Antônio, meu São Francisco, minha Nossa Senhora, vai interceder. E Jesus do lado assim diz: quando é que ele vai chegar para mim? Quando terminar esses santos todinhos, eu já atendi 4 ou 5, 6, eu do lado dele, para poder todos esses santos intercederem para falar com Jesus, e Jesus entender, e Jesus do seu lado, ali, colado com você, dizendo: meu irmão, eu lhe toco, meu irmão, e a gente não acorda. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. O que é mais prejudicial, o emprego que pode dar e aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Ativa-se, melhora-se. E aí nós, que conhecemos então esta oportunidade de viver melhor, de atentar para esses detalhes, a gente deixa as paixões de lado e, sem a paixão maior, ativa a qualidade que é nossa, a qualidade de amar. Amai-vos uns aos outros. O único pedido feito por ele: do amai-vos, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama, ama verdadeiramente. Portanto, não está nem próximo de nenhuma das falhas que possam existir. Falhas humanas, né? O homem de bem ou mulher de bem, se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência. Ora, que patrão hoje, e graças a Deus, tem gente que ministra palestras em empresas, a gente fala sempre isso, sobre a questão principalmente de chamarmos de colaboradores, e não mais de funcionários, e não mais de operários, mas sim de colaboradores. Pessoas que estão contribuindo e colaborando para o melhoramento daquela organização ou daquela instituição. Então não são empregados, não são funcionários, não são pessoas que devam ser tratadas como menores.
Mas pelo contrário, todo líder, o dito líder, que não entende desta maneira, está fadado ao insucesso. Ele tem que compartilhar o seu conhecimento e ouvir também. Interessante que ontem o Dr. Bezerra de Menezes tentou para isso aqui, numa mensagem deixada para nós aqui, de que prestem bem atenção. Nós temos uma boca, 2 ouvidos. Isso quer dizer que devemos escutar mais que falar. Esse entendimento é primordial para o nosso encaminhamento maior. Escuta, o professor Rubem fala muito da questão da escutatória, né? Então, o escutar mais do que a oratória, do que falar mais. Subordinado de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Quem já leu O Monge Executivo sabe do que nós queremos falar aqui. O Monge Executivo traz exatamente isso. A diferença entre poder e autoridade. Né? Poder, uma faculdade. A autoridade, uma habilidade. Habilidade de conquistar, de cativar. As pessoas fazem porque gostam, querem fazer e querem colaborar com você. E não porque você mandou. Eu disse, eu quero que faça isto. E se não fizeres, vou lhe punir por isso. Já no caso da autoridade, que é uma habilidade, a habilidade de conquistar o outro, então as pessoas fazem porque se sentem bem em estar participando daquele conjunto de ações e por isso melhorar sempre a instituição ou empresa. Pode passar? E aí chegamos ao nosso ponto. Os bons espíritas. Ora, o espiritismo não instituiu nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Esclarecer, esta parte do esclarecimento só tem dentro do espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo dá esta oportunidade para que você questione. Eu quero saber de onde vem. Vem dos espíritos. Mas quem então propagou tudo isso? Ora, Agostinho de Hipona, por exemplo, que falava então de uma coisa, e quando de repente a sua mamãe Mônica faz a passagem, antes ele diz para ela, mamãe Mônica, mama, né? Como disse o italiano, mama, quando passares, então quero, então me avise como devo proceder. Com o recado da mama, lá estava Agostinho melhorando-se e fazendo, inclusive, tem um texto, que foi onde o Juan começou já a trabalhar, um texto, A Imortalidade da Alma, de Agostinho de Hipona. Ainda, Agostinho de Hipona, ainda bispo de Hipona. Não era já Santo Agostinho e tal, e isto, mas foi Santo Agostinho no Livro dos Espíritos que falou, não. Agostinho de Hipona ainda, bispo de Hipona, produziu um texto, que só tem no espanhol e no francês, no espanhol e no italiano, A Imortalidade da Alma. Então a gente vai buscar esta questão justamente com o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido. Vou, mas não deixo órfãos. Pois o Pai mandará o Consolador prometido para falar de tudo aquilo que não posso vos falar hoje. O Espírito de verdade contará tudo. E o Espírito de verdade nos traz esses esclarecimentos, esclarecendo, portanto, e deixando sem dúvidas aquilo que nós questionamos. Passar. Para os bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Não tenham dúvida, todos nós temos muito mais inclinações negativas, aquelas que nos acompanham por muitas encarnações, do que as grandes virtudes. Mas que bom apareceu Mahatma Gandhi. Que bom apareceu Francisco o de Assis. Que bom apareceu um lá, outro a quilômetros e quilômetros de distância, outro, Madre Teresa de Calcutá, outro, e aí a danação de vivente que fica do lado. São muitos. Por isso é bom que entendamos como é importante o nosso melhoramento, como é importante o nosso questionamento, para que possamos, quem sabe, um dia, entendendo melhor, vivendo melhor entre todas as pessoas, aí dizermos: que bom que o Consolador chegou e trouxe as informações necessárias para que eu aprendesse cada vez mais. E a parábola do semeador, que a gente preparou: aquele que semeia saiu a semear, preparando a semente que caiu ao longo do caminho. A explicação de Jesus: quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira-lhe o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. São muitas as sementes que saem então semeadores, muitos outros, colocando então nos corações da gente. E a gente às vezes deixa passar. Não, ainda não é hora, eu acho que eu não estou querendo isso agora. Deixa para depois, né? Sempre deixando para depois, e a gente perde a oportunidade. Na minha terra tinha uma expressão chamada cavalo selado não se perde, né? A oportunidade. Passou o cavalo selado, disse que só passa uma vez. Eu naquele interior brabo lá não passava nenhum. Quando passava muito era um jumento sem sela, né? Pode passar? Diz a minha mulher que nem a origem tem mais, né? São Rafael que eu nasci não tem mais, né? Já é uma outra totalmente diferente. Parábola do semeador ainda, com a semente que caiu entre os espinheiros. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Pela dificuldade que às vezes existe, às vezes a gente chegar e pegar a semente entre os espinhos, a gente, na primeira ferida que se tem, recua. E não é bem isso. É interessante saber, e vocês já prestaram atenção, que as rosas mais bonitas estão sempre sob os espinhos, né? E a gente fica abrindo assim. Eu tinha uma mania, quando eu namorava a dona Ana, de ficar tirando rosa do jardim dos outros. Não faço mais isso, não. Mas eu achava bonito, achava bonito, e a grana era zero, aí chegava com a rosa bonita, né? Fazia uma média que era uma beleza. Hein? Mas era rosa. Mas quando a gente começa a descobrir, é exatamente isso. A gente tira a rosa e sente. Puxa, o que eu fiz, né? Estava tão bonita ali. Às vezes ela na mão, com 15 minutos, 20 minutos depois, ela já está murchinha, já não tem tanta beleza como estava ali, como a gente viu naquele momento. E por fim, caiu em terra boa e produziu frutos. Por quê? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que presta atenção e ainda produz frutos, dando 100 ou 60 ou 31%. Ora, se a gente pega isto e reproduz a boa palavra, aquilo que nós aprendemos, replicamos isto para que as pessoas entendam, e essas pessoas recebem-as bem, é porque nós entendemos também e entendemos com perfeição. E você pode passar então para as pessoas, dizer para as pessoas quão importante é aquela palavra, aquela
Agora não faça só da palavra o seu trabalho. Una com ações. Paulo nos diz de que a palavra só mata, mas o Espírito vivifica. E foi tanto os seus exemplos e tudo o que ele lhe mostrou, que sem conhecer e tendo sido inclusive o perseguidor do Nazareno, mesmo sem conhecer, perseguidor das ideias, da ideologia do Nazareno, transformou-se no maior apóstolo de todos. Foi o 13º apóstolo, e este 13º apóstolo vivenciado com tanta perseverança e com tanto amor, que reconhecido foi, a ponto de chegar o momento dele dizer: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Este estava integralizou-se então por inteiro a todo aquele trabalho de divulgação. O solo representa o nosso coração, nossa tarefa é torná-lo fértil para receber a boa semente e render bons frutos. Portanto, nós somos este solo. Não vamos deixá-lo árido para sempre. Vamos então colocar sementes, mas vamos manter, adubá-lo, regá-lo todo o tempo, para que cresçamos e vejamos as sementes darem flores e frutos. Que o Mestre nos abençoe, e eu gostaria de deixar para vocês aqui, é a primeira vez nesta extensão desta casa maravilhosa. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, talvez não tenham tido a oportunidade de ouvir, não de mim, mas do maior tribuno que este país já produziu, Divaldo Pereira Franco. Uma história que nos toca muito, e eu gosto de repeti-la. Divaldo nos conta de que o Nazareno de cabelos longos, tez robusta, olhos amendoados, adentra a cidade de Jerusalém há um pouco mais de 2000 anos, e uma multidão o cerca. Tentam tocá-lo, e Jesus vai atendendo a todas aquelas pessoas, quando de repente uma mulher linda, uma verdadeira rainha, apresenta-se diante dele e diz: ó Nazareno belo, quero te convidar para que vás à minha casa de perfumes na noite de hoje. E ele diz: hoje não, mulher, mas aguarda-me, em breve estarei contigo. Ela insiste mais uma vez e diz: Nazareno belo, se fores à minha casa de perfume, vou colocar 15 virgens à vossa disposição. Vou ungir-te numa banheira com pétalas de rosas, e ainda passar o óleo finíssimo que adquiri do Oriente, para hidratar esta pele tão causticada pelo sol do deserto. Mas, ele diz, hoje eu não posso, mas aguarda-me, mulher, pois muito em breve estarei contigo. Mais uma vez ela insiste e diz: mas são os centuriões, os governadores, os senadores romanos, todos eles vão à minha casa. Nunca os convidei, a nenhum deles, mas a ti faço pessoalmente. Mas, ele diz, hoje eu não posso, mas aguarda-me, mulher, pois em breve estarei contigo. Ela sai, afasta-se e ainda diz: vou aguardar-te sim, com uma candeia na janela para iluminar vossos passos quando de tua chegada. 2 anos se passaram. O Nazareno volta às terras de Jerusalém. Adentra a cidade e a multidão quadruplicou. São muitos que tentam tocá-lo desta vez, ávidos, porque sabiam dos milagres, sabiam das virtudes que saíam daquele jovem. Quando de repente ele olha para o lado e vê uma senhora e diz: onde está a vossa ama? Pois não a vejo contigo, não? E ela diz: oh, Nazareno belo, a minha ama já não é mais tão bela. Foi acometida de lepra, está fora da cidade, reclusa nas grutas onde estão destinados os leprosos.
Ele diz: hoje eu irei vê-la. E ela diz: vais? Sim. E ele segue, aquela intrépida senhora, sai de toda a multidão. Quando de longe ela com medo aponta, lá, aquela é a gruta. O Nazareno vai até lá, aproxima-se, e quando começa, logo na abertura, escuta um sussurro, uma voz quase que gutural: quem está aí? Se és homem, afasta-te daqui, pois a sociedade jamais o te receberá de volta. E ele diz: sou eu. Não disse que em breve estaria contigo? E ela reconhece aquela voz e cai em pranto. Oh, Nazareno belo, 2 anos se passaram, eu com a candeia na janela para iluminar vossos passos, e não viestes. Só agora, ele já estava próximo, apanhando os braços. Ela tenta tapar o rosto cheio de pus, as bandagens que caem junto com a pele por causa da lepra. E ele tira para fora da gruta e ela diz: Nazareno belo, já não tenho mais a casa de perfume, o meu corpo já não lhe serve. Ele diz: mulher, se não tens os perfumes e seu corpo já não me serve, dá-me então a tua alma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gente, esta é a casa da irmã Meimei, irmã de Castro. Esta é a casa de Bezerra de Menezes, de Hermann Fritz, de tantos outros irmãos queridos que aqui aportam e trazem o amor, mas um amor incondicional. Esta é a casa onde nós temos psicólogos, psiquiatras, onde nós temos seres que se doam. Uma casa que, por acaso, tem hoje um presidente, mas tem uma mulher do presidente que é mais forte do que ele. É uma casa onde a gente se une e, ao subir essa escada, sente que o amor deve estar presente em cada ação que a gente realiza, porque sem ele não se vai conseguir nada. Esta é a casa que não se deve e não se cobra nada, porque o dai de graça como de graça recebeste. O que está no Evangelho é para ser pregado, como cada uma dessas placas assim o foram. Esta é a casa que se deve trazer todas as dores, mas de que daqui não se deve levar peso algum. Esta é a casa que ama a cada um de nós. Sejam bem-vindos, bem-vindos à casa de orações Irmã Meimei. Sim. O Salvador perguntando se tem alguém que vai querer paz, né? Isso. Quem quiser paz, paz pela frente. Pronto, vamos. Isso, paz para mim.